Parabéns pela busca e sensibilidade de todos os senhores e senhoras. Estou neste momento diante da mais bela e extraordinária decodificação da história humana, diante da história bíblica de 6.000 anos, conduzida matematicamente por uma infinita sabedoria, onisciente e onipresente em cada período histórico, determinando o destino e o paradigma da vida humana. E diante da obra de um ser absolutamente perfeito, estamos falando do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. É com muito respeito que apresento aos senhores o diagrama de identidade de tempo providencial. Neste diagrama está presente o conhecimento mais extraordinário, presenciado até os dias atuais por uma minoria de pessoas privilegiadas. Finalmente, através do estudo deste diagrama, adicionando a mais uma decodificação encontrada nas passagens bíblicas do Velho Testamento e do Novo Testamento, é que tornou-se possível pela primeira vez na história o entendimento do real significado e propósito da tão esperada e misteriosa revelação ocorrida no ano de 1917. Portanto, o objetivo principal do estudo de hoje é apresentar aos senhores, com clareza, o real significado e propósito desta tão esperada e misteriosa revelação ocorrida no ano de 1917, uma data marcante e presente no auge da Primeira e Grande Guerra Mundial. Vejamos tudo isto através desta filmagem e temos a certeza que uma grande mudança ocorrerá dentro de você. A mudança para uma vida melhor. Vamos ao nosso diagrama de identidade de tempo providencial. Neste diagrama consta matematicamente os 6.000 anos da providência da restauração de Deus para a salvação de toda a humanidade. Através do estudo deste diagrama, observamos que, desde os dias dos nossos primeiros antepassados humanos até os dias atuais, transcorreram-se 3 ciclos de 2.000 anos. Por exemplo, de Adão e Eva até os dias de Abraão, a Bíblia diz que ocorreu um período de 2.000 anos. De Abraão até os dias de Jesus, também ocorreu um período que consta na Bíblia de 2.000 anos. E de Jesus até os dias atuais, todos nós somos testemunhas de que nós estamos hoje no ano 2001, mais um ciclo de 2.000 anos. Desta forma, totalizou-se 3 ciclos idênticos de 2.000 anos. Testemunhamos, através do estudo deste diagrama, que Deus é um ser absolutamente matemático. Por essa razão, a história da humanidade vem se processando matematicamente, desde os nossos primeiros antepassados humanos até os dias atuais. Porque a história da humanidade não é simplesmente um decorrer do período de tempo, mas sim é uma história de recriação, é uma história de restauração, é uma história de recuperação da humanidade para retornar ao seu estado original, através da providência da salvação de Deus. Se nós observarmos esse diagrama sempre no sentido vertical, notaremos que há uma constante repetição dos números. 4 períodos de 400 anos, 400, 400, 400, 400, 400, 120, 120, 120, 40, 400, 400, 21, 210, 210,
40, 400 e mais 400. Por que estes números vêm se repetindo matematicamente ao longo da história de 6.000 anos bíblicos? Porque os números 12, 4, 21 e 40, que eram números originais, foram perdidos com a queda dos nossos primeiros antepassados humanos. Por esta razão, esses números 12, 4, 21 e 40 precisam ser restaurados novamente ao seu estado original através da providência do período de tempo, centralizados no número 10, que é o número da perfeição da volta. Por exemplo, a Bíblia diz que de Adão e Eva até Noé ocorreu um período de 10 gerações. E de Noé até Abraão ocorreu mais um período de 10 gerações. Por esta razão, esses números originais precisam ser restaurados novamente através de uma providência chamada de período de tempo, centralizados no múltiplo do número 10. Por exemplo, o número 12 vezes o múltiplo do número 10, obteremos 120. Na época de Noé, a Bíblia diz que ele levou um período de 120 anos para construir a arca em cima de uma montanha. Aqui nós temos um período de 120 anos. A Bíblia diz que este período durou desde o dia em que Abraão saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilhas. Exatamente mais 2.000 anos depois desse período, nós temos aqui um período de 120 anos chamado de período do Reino Unido, onde o rei Saul reinou por 40 anos, o rei Davi reinou por 40 anos e o rei Salomão por mais 40 anos, totalizando-se desta forma 120 anos. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período do Reino Unido, ocorreu um período idêntico de também 120 anos, chamado de período do Reino Unido Cristão. Este período durou desde a coroação de Carlos Magnus até o início do período do reino dividido dos francos do leste e dos francos do oeste. O número 4 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 40. A Bíblia diz que Jesus fez um jejum de 40 dias, Moisés fez 2 jejuns de 40 dias e o profeta Elias fez um jejum de 40 dias. O número 21 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 210. Por exemplo, o número 21, nós temos aqui um exemplo da vida de Jacó. Jacó ficou cativo em Harã, trabalhando com seu tio Labão por 21 anos. 7 anos para casar com Lia, 7 anos para casar com Raquel e mais 7 anos para retornar para Canaã e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Exatamente 2.000 anos depois deste período de cativeiro de Jacó, ocorreu um período de cativeiro de 210 anos dos judeus, ou seja, dos israelitas, chamado de período do cativeiro e retorno dos judeus de 210 anos. Este período durou desde o final do período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá até o dia da vinda de Malaquias. 210 anos de cativeiro e retorno dos judeus. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período, ocorreu um período idêntico, chamado período do cativeiro e retorno papal, de também 210 anos. Este período durou desde o final do período do reino dividido dos francos do leste e francos do oeste, até o dia em que Martim Lutero iniciou a Revolução Religiosa em 1517. Se nós observarmos, o Senhor Deus é absolutamente matemático e perfeito no processo da restauração de toda a humanidade.
Se nós observarmos aqui o número 40 vezes o múltiplo do número 10, obteremos o número 400. Por exemplo, de Adão e Eva a Noé ocorreu um período de 1.600 anos que totaliza 4 períodos de 400 anos. 2.000 anos depois nós temos aqui um período de 400 anos chamado de período de escravidão no Egito. Este período de 400 anos durou desde o dia em que Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito visitar José. Iniciou-se aqui um período de 400 anos de Abraão até o dia em que os israelitas regressaram para Canaã, centralizados em Moisés, Josué e Calebe. Este período durou 400 anos e foi chamado de período de escravidão no Egito. Portanto, os israelitas tiveram que se submeter a uma escravidão de 400 anos pelo fracasso de Abraão nas ofertas, como diz a Bíblia Sagrada. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período, ocorreu um período de 400 anos de perseguição pelo Império Romano. Do período de perseguição do Império Romano aos cristãos de 400 anos. Testemunhamos a cada passo do estudo deste diagrama que Deus é um ser absolutamente matemático. Aqui nós temos um período de 400 anos de Noé a Abraão. Ocorreu aqui um período de 400 anos. Esse período de 400 anos transcorreram-se vários períodos significativos, como por exemplo, aqui o período de 120 anos, desde o dia em que Abraão saiu de Ur das Caldeias até o dia em que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú com um prato de pão e lentilhas. Aqui ocorreu um período de 40 anos da família dividida. Este período durou desde o dia em que Jacó recebeu a bênção de Deus e de seu pai Isaque até o dia em que ele foi trabalhar com seu tio Labão em Harã e começou aqui os 21 anos de cativeiro em Harã. Este período de 40 anos durou desde o dia em que Jacó retornou para Canaã, reconciliou-se com seu irmão Esaú, até o dia em que ele foi visitar o seu filho José no Egito. Durou aqui um período de 40 anos. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período, ocorreu aqui um período de 400 anos chamado de período dos juízes. Este período durou desde o dia em que os israelitas centralizados em Moisés, Josué e Calebe retornaram para Canaã até o dia em que o rei Saul foi coroado pelo profeta Samuel. Um período de 400 anos chamado pelos juízes. Um período em que os israelitas eram conduzidos pelos juízes. Exatamente mais 2.000 anos depois deste período, ocorreu um período chamado período patriarcal, onde as igrejas eram conduzidas pelos patriarcas, um período também de 400 anos. Este período durou desde o dia em que Teodósio I declarou o cristianismo como a religião oficial do Estado em 392, até o dia em que Carlos Magno foi coroado. Um período exatamente de 400 anos. Logo a seguir, nós temos aqui um período de mais 400 anos, chamado de período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá. Este período durou desde o dia do final do período do Reino Unido, quando terminou a gestão de Salomão de 40 anos, iniciou-se um período chamado período do reino dividido, até o dia em que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor e ficaram cativos por 210 anos. Este período durou 400 anos. Foi neste período do reino dividido de Israel do norte e sul de Judá que veio o profeta Elias. Exatamente mais 2.000 anos depois, ocorreu aqui um período idêntico
a este período, chamado também de período do reino dividido, de francos do leste e francos do oeste, que durou 400 anos. Este período também durou desde o final do período do Reino Unido cristão até o dia em que os papas foram levados cativos para Avião do sul da França e lá ficaram cativos por 210 anos. Deus é absolutamente matemático no seu processo de restauração da humanidade. Nós temos aqui também um período de 400 anos de Malaquias até a vinda de Jesus. É chamado de período de preparação para a vinda do Messias. E exatamente aqui embaixo, depois de Lutero, nós temos aqui a preparação para a segunda vinda do Messias, também de 400 anos. Vamos concluir o estudo deste diagrama. Vejamos que interessante é a providência da salvação de Deus através do período de tempo. Neste período, Jacó ficou cativo por 21 anos. Levou 7 anos para casar com Lia e mais 2 períodos de 7 anos para retornar para Canaã. 2000 anos depois, os judeus, ou seja, os israelitas, ficaram cativos na Babilônia por 70 anos e levaram 2 períodos de 70 anos para regressar para Jerusalém e começar a reconstruir os templos e os muros e fazer a reforma da política e da religião, centralizados na profecia de Malaquias, para receber o Messias. Aqui Jacó ficou também 21 anos, 7 anos para casar com Lia, mais 2 períodos de 7 anos, para retornar para Canaã e começar uma nova providência. Aqui nós sabemos que Jacó, ele foi vitorioso a nível familiar. Mas Deus não poderia enviar o Messias nesta época, porque Deus havia constituído apenas uma família vitoriosa. Para que o Messias pudesse vir à terra, Deus precisava de preparar um povo mais bem disposto. Foi por isso que Deus enviou o profeta Elias há 900 anos antes de Cristo, neste período do reino dividido. Mas devido ao fracasso do povo não compreender a missão do profeta Elias, Elias então subiu aos céus sem realizar sua missão, e a providência de Deus teve que ser protelada para mais 900 anos. E exatamente 500 anos depois do profeta Elias, veio o profeta Malaquias profetizando, dizendo que o Messias haveria de nascer, de vir aqui na terra, depois da vinda do profeta Elias. E veja o que aconteceu. Depois que os judeus, os israelitas, ficaram cativos na Babilônia por 70 anos e retornaram para Jerusalém e começaram a reconstruir os templos e os muros e fazer a reforma da política e da religião, centralizados no profeta Malaquias, exatamente 400 anos, Jesus nasceu em Efrata, em Belém. E exatamente mais 2000 anos depois dessa data, ocorreu um período idêntico a esse período do nascimento de Jesus. Da mesma forma que os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia, levaram mais 2 períodos de 70 anos para regressar para Jerusalém e centralizar-se na profecia de Malaquias, os papas também ficaram 70 anos cativos em Avião do sul da França e levaram mais 2 períodos de 70 anos para retornar para Roma e centralizar-se na revolução religiosa de Martim Lutero. Isto não pode ser uma coincidência. E veja o mais interessante. Quando Martim Lutero começou a fazer a reforma religiosa em 1517, exatamente
400 anos após a revolução religiosa centralizada de Martinho Lutero, ocorreu aqui os 3 segredos de Fátima, exatamente 400 anos após a revolução feita por Martinho Lutero em 1517. Este diagrama da identidade de tempo providencial é um estudo unânime em mais de 155 países em todo o mundo. Portanto, convido você neste momento a fazer aqui uma matemática comigo. 400 anos do período de escravidão no Egito, mais 400 anos do período dos juízes, dá 800 anos, mais 120 anos do período do Reino Unido, dá 920 anos, mais 400 anos do período do Reino Dividido, dá 1320 anos, mais 210 anos do cativeiro e retorno dos judeus, dá 1530 anos. Mais 400 anos, nós temos aqui um período de 1930 anos. Até o ano de 1930, a Bíblia diz, confirma, consta que Jesus nasceu em Efrata e em Belém. Façamos aqui novamente uma conta no terceiro ciclo de 2000 anos. Período de perseguição pelo Império Romano de 400 anos, mais 400 anos do período dos patriarcas, 800, mais 120 anos do período do Reino Unido cristão, 920, mais 400 anos do período do Reino Divididos, Franco do Leste, Franco do Oeste, 1320, mais 210 anos, 1530, mais 400 anos dá 1930 anos. Neste diagrama confirma que, de acordo com a providência da restauração de Deus, que vem processando matematicamente, identicamente, desde os primeiros antepassados humanos até os dias de hoje, através do estudo da providência da salvação de Deus, confirma que esta data de 1917 até o ano de 1930 está aberta aqui na Terra a possibilidade do nascimento do Senhor do segundo advento, ou seja, do retorno do Messias. Se o Messias está para nascer ou está para retornar nesta data de 1917 até 1930, isso está para acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Digamos que ele tenha retornado aqui no ano de 1920, entre 1917 e 1930. Hoje ele está com 81 anos de idade. Tudo isto que eu estou passando para os senhores, através do estudo deste diagrama, é um fundamento de mais de 15 anos de busca. Portanto, se os senhores tiverem alguma dúvida a respeito do estudo deste diagrama, eu peço aos senhores a assistirem este vídeo várias vezes, que os senhores poderão assistir o vídeo o suficiente para compreender como se processou a providência de Deus ao longo de todos os 6.000 anos bíblicos. Todo este período de 6.000 anos que vem se repetindo, os números ou os períodos idênticos, desde Adão e Eva até os dias de hoje, não pode ser uma coincidência, mas sim a atuação de uma inteligência universal operando matematicamente ao longo de toda a história, objetivando a salvação da humanidade. Portanto, vejamos agora através do próximo gráfico como o Messias deverá
retornar para a salvação de toda a humanidade. E passaremos mais informações a respeito do período do retorno do Senhor do Segundo Advento. Como e quando será o retorno do Messias? Será o nosso estudo através deste gráfico. Se lermos em João capítulo 16, versículo 12 e 25, Jesus ele disse que ele ainda tinha muito que dizer ao povo daquela época, mas o povo não poderia entender. E ele disse que no seu retorno, ele não falaria mais em parábolas, mas abertamente e claramente ele falaria acerca da providência de Deus. Vejamos através deste gráfico se Jesus voltará das nuvens, como diz literalmente, ou se ele retornará na terra com o corpo físico. Vejamos através desta decodificação encontrada nas passagens bíblicas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Como será o retorno do Messias? Aqui nós temos uma decodificação de duas passagens do Velho Testamento e duas passagens do Novo Testamento. Das duas passagens bíblicas do Velho Testamento, uma é de Daniel 7,13. Um profeta dizia que Jesus viria das nuvens. Um outro profeta da mesma época de Daniel, que era Miqueias, um profeta que tinha a mesma credibilidade tanto quanto Daniel, ele profetizava em Miqueias 5,2, dizendo que o Messias nasceria na terra. E esta segunda profecia de Miqueias se tornou realidade. O Messias, Jesus, nasceu na terra, em Efrata e em Belém. Portanto, a primeira profecia de Daniel 7,13, dizendo que Jesus viria das nuvens, esta profecia não foi realizada. Jesus, então, nasceu na terra. Nas profecias do Novo Testamento, temos uma profecia em Apocalipse 1,7, que diz que o Messias retornará das nuvens. Uma outra, em Apocalipse 12,5, diz que o Messias nascerá na terra, nascerá de uma mulher e será um varão. Qual das duas será realizado? Portanto, de acordo com essas decodificações, o Messias deverá nascer novamente aqui na terra. Vejamos através de um outro gráfico como será o retorno do Messias. Muitos estão aguardando o Messias vir das nuvens. Será que o Messias realmente virá literalmente das nuvens? Vejamos através deste gráfico. Há 900 anos, o profeta Elias veio com a missão de preparar o povo para entregar para o Messias. Mas o profeta Elias, devido à incredulidade do povo daquela época, ele não conseguiu realizar a sua missão e a Bíblia diz que ele foi para o mundo espiritual, como diz aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que ele subiu aos céus num redemoinho. Depois que o profeta Elias foi para o mundo espiritual, 500 anos depois de sua morte, veio o profeta Malaquias dizendo que o profeta Elias deveria vir antecedendo a vinda do Messias. Mas antes que houvesse qualquer notícia acerca da vinda do profeta Elias, os discípulos de Jesus começaram a propagar ao povo judeu, dizendo que Jesus era o Messias. Assim os escribas e os fariseus começaram a perguntar, a interrogar os discípulos: se Jesus é o Messias,
aonde está o profeta Elias que deveria anteceder a sua vinda, como diz a profecia de Malaquias 4:5. Os discípulos, humildes pescadores, não conheciam as Escrituras e levaram a pergunta até Jesus. E veja o que Jesus respondeu. Em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Em verdade eu vos digo que as leis e os profetas tiveram a palavra até João. Se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que deveria vir. Jesus chamou o profeta Elias, ou seja, a profecia de Malaquias 4:5, que profetizava dizendo que o Elias que havia no mundo espiritual, havia ido no mundo espiritual, Jesus chamou então esse Elias de João Batista. Por que Jesus chamou Elias de João Batista? Porque, de acordo com o princípio da criação, uma pessoa que vai para o mundo espiritual, ele não retorna mais fisicamente. Jesus chamou João Batista de Elias porque João Batista ele veio com a mesma missão que o profeta Elias tinha há 900 anos. Da mesma forma que Jesus veio há 2000 anos atrás, não como um profeta, mas Jesus veio como o Messias, o Salvador, o Pai da humanidade, para erradicar o pecado original, tanto espiritualmente quanto fisicamente da humanidade. Mas da mesma forma que o profeta Elias foi para o mundo espiritual sem realizar a sua missão devido à incredulidade do povo, Jesus também foi para o mundo espiritual devido à incredulidade do povo, sem realizar completamente a sua missão. Jesus, ele diz em sua oração, em Mateus capítulo 26, versículo 39, Pai, se for possível, passe longe de mim este cálice. Jesus estava pedindo na oração que Deus, se fosse possível, libertasse ele da cruz. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz, nenhum dos príncipes deste mundo acreditou em Jesus, reconheceu Jesus, porque se tivesse reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Logo após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo diz, está escrito em Romanos capítulo 7, versículo de 22 a 24, pelo meu espírito estou sujeito à lei de Deus, mas pelo meu corpo físico, pelos meus membros, estou sujeito ainda à lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Jesus foi o homem que veio à humanidade para libertar e erradicar o pecado da humanidade, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mas Jesus, ele teve que escolher o caminho da cruz devido à incredulidade do povo daquela época. Por esse sacrifício do nosso Senhor Jesus, de ter derramado o seu sangue na cruz, de ter sido pregado brutalmente e assassinado em uma cruz, ele pôde dar a salvação à humanidade espiritualmente. E assim, Jesus, ele foi para o mundo espiritual. Se nós lermos aqui em Lucas 23, 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se nós lermos também em Atos capítulo 7, versículos 51 a 53, os discípulos de Jesus diz que a crucifixão de Jesus foi um ato de homicídio e de traição do povo. Assim Jesus foi para o mundo espiritual. Mas será que Jesus ele voltará das nuvens, como diz literalmente em Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Vejamos nestas passagens. Em Lucas 17, 25 está escrito, mas primeiro convenha que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Se lermos em Lucas 18:8, a Bíblia diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Se Jesus viesse literalmente, como diz em Apocalipse 1:7, tocando trombeta e cantando junto com os anjos, haveria algum motivo do povo não acreditar em Jesus? Da mesma forma que Jesus veio há 2000 anos atrás com corpo físico, o povo não acreditou em Jesus e assassinaram Jesus brutalmente, pregando-o na cruz. Foi por essa razão que Jesus ele disse essas palavras. Se nós lermos em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o Messias no seu retorno viria como ladrão. E em 1 Tessalonicenses 5, 1-8, a Bíblia diz que ele não viria como ladrão para aqueles que estivessem, ou para aqueles que estiverem na luz. Se nós lermos em Apocalipse 12:5, a Bíblia diz que o Messias em seu retorno, ele não virá das nuvens, ele nascerá de uma mulher e será um varão que regerá todas as nações com vara de ferro, e foi arrebatado para Deus. Se lermos em Apocalipse 3:12, a Bíblia diz que o Messias em seu retorno, ele teria um outro nome. Foi por essa razão que diz em João 16:25, quando vier o Espírito de verdade, ele não falará mais em parábolas, mas abertamente e claramente falará acerca do Pai, acerca da providência da salvação de Deus. Jesus estava falando acerca do Senhor do segundo advento, que viria na posição do terceiro Adão, na posição do Messias, para realizar completamente o ideal de Deus que ficou irrealizado desde a época de Adão e Eva e desde a época do segundo Adão, e hoje o terceiro Adão deve vir e realizar completamente a missão de realizar aqui na terra o tão esperado chamado Reino dos Céus. Primeiramente, erradicando o pecado original, tanto espiritualmente e fisicamente. Em Apocalipse 22:14 também diz: felizes aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o Messias. Porque está escrito em Apocalipse 1:7 que ele viria das nuvens. Nuvens e céu na Bíblia significa mundo superior, mundo elevado, mundo puro, mundo de bondade. Jesus certa vez ele disse em João 6:38, eu desci do céu, embora ele tivesse nascido de Maria, ele nasceu na terra, mas por que ele disse que desceu do céu? Porque ele veio como um homem puro, um homem superior, um homem de bondade. Foi por isso que ele disse, eu desci do céu. Não que ele desceu do céu literalmente. Portanto, de acordo com esta decodificação e com as confirmações destas passagens bíblicas, o Messias, ele retornará fisicamente aqui na terra. Vejamos agora, através de um outro gráfico, como Jesus, quando Jesus voltará novamente. Nós estamos adicionando mais 2 gráficos para facilitar o entendimento dos senhores a respeito da data e do período em que o Messias retornará aqui na terra. Vejamos através deste outro gráfico. Os nossos primeiros antepassados humanos, os chamados de Adão e Eva, deveriam ter trilhado um período de crescimento de 3 estágios, passando pelo estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, graduando-se até a esfera do domínio direto do amor de Deus, e assim então realizando o fundamento de 4 posições a nível individual. Mas como diz em Gênesis 3:6, os nossos primeiros antepassados caíram, quebrando o plano original de Deus. Mas Deus não pode restaurar a humanidade
num simples passe de mágica. Deus precisa então de um período de tempo. Através do período de tempo, Deus tem trabalhado com vários profetas. De Adão e Eva até a época de Abraão ocorreu 2000 anos. Na época de Abraão, Deus trabalhou com as ofertas. Exatamente mais 400 anos depois de Abraão, Deus trabalhou com Moisés. Moisés veio dando à humanidade as leis, trazendo à humanidade as leis, educando a humanidade através de suas leis duras e severas. Como diz, olho por olho, dente por dente. Essas leis eram para disciplinar e elevar o intelecto da humanidade. Deus estava preparando, através das leis de Moisés, a humanidade para receber o Messias. E exatamente depois de 1600 anos após Moisés, veio Jesus trazendo o Evangelho. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, como diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz, eu não vim abolir, destruir as leis de Moisés, mas sim para levá-las ao aperfeiçoamento. Quando Jesus começava a pregar o seu Evangelho, a realizar as suas obras, quando Jesus ele curou um endemoniado, cego e surdo, o povo começou a acusar Jesus, como diz aqui em Mateus 12, 24, que era por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele realizava aquelas obras. Jesus ele foi desacreditado pelo povo escolhido e finalmente Jesus teve que dar a sua própria vida sendo crucificado em uma cruz. Mas Jesus ele disse que voltaria novamente. De Jesus até os dias de hoje nós temos exatamente mais 2000 anos. Se desde os princípios da restauração de Deus ao longo do período da história humana, Deus trabalhou com Abraão através das ofertas, Deus trabalhou com Moisés através das leis, Deus trabalhou com Jesus através do Evangelho, tudo para elevar o coração e o intelecto da humanidade para entender o plano original de Deus. Portanto, na época de hoje, certamente Deus enviará o Senhor do segundo advento para realizar o seu ideal, que é a realização do reino dos céus. Da mesma forma que Deus trabalhou com Abraão, Deus trabalhou com Moisés, Deus trabalhou com Jesus, Deus nesta época também dará à humanidade uma nova revelação. E através dessa nova revelação, Deus certamente irá realizar o tão esperado reino dos céus sobre a face da terra. Portanto, nós concluímos, através deste gráfico, que o retorno do Messias será nos dias de hoje. Porque a cada ciclo de 2000 anos, de Adão e Eva a Abraão, quando Abraão trabalhou com as ofertas, Deus estabeleceu na terceira descendência de Abraão, através de Jacó, um fundamento vitorioso a nível familiar. Exatamente 2000 anos depois de Abraão, Deus enviou Jesus na posição de segundo Adão, na posição de segundo Adão como Messias, para realizar o seu ideal aqui na terra. Mas devido à incredulidade do povo daquela época, Jesus pôde estabelecer um fundamento vitorioso a nível nacional. E exatamente 2000 anos depois de Jesus, até os dias de hoje, certamente através do terceiro Adão, que é o Senhor do segundo advento, Deus certamente irá estabelecer o seu propósito a nível mundial. Portanto, a nível familiar com Jacó, a nível nacional com Jesus e a nível mundial com o Senhor do segundo advento. Foi por isso que Jesus ele disse em João 16:12 e João 16:25
Eu ainda tenho muito que vos lhe dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele não falará mais em parábolas, mas abertamente e claramente falará acerca da providência de Deus. Concluímos através deste gráfico que o período da vinda do Senhor do segundo advento é os dias de hoje. Vejamos através de um outro gráfico para confirmar o nosso diagrama da identidade e tempo providencial. Quando será o retorno do Messias? De acordo com o diagrama da identidade e tempo providencial, nós observamos que de Malaquias, quando o profeta Malaquias veio profetizando, dizendo para o povo se preparar para a vinda do Messias, e exatamente depois de Malaquias 400 anos, Jesus então pôde nascer aqui na terra. E foi no período de 1930. E exatamente depois de 2000 anos, o mesmo período se repetiu matematicamente, identicamente. Aqui veio Malaquias profetizando, dizendo que o Messias haveria de vir. E 400 anos depois de Malaquias, Jesus então pôde nascer na terra. Exatamente 2000 anos depois, no mesmo período, veio Martinho Lutero, veio fazendo a revolução religiosa. E exatamente 400 anos após Martinho Lutero, ocorreu os 3 segredos de Fátima. Portanto, de 1917 a 1930 é o período em que o Senhor do segundo advento deverá nascer aqui na terra. Vejamos o que diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Através desta revelação, Deus informa a toda a humanidade, através de poucas pessoas, de que a data do ano de 1917 até o ano de 1930 é a data em que o Senhor do segundo advento deverá nascer aqui na terra. Mas será que esta informação a respeito do nascimento do Senhor do segundo advento, Deus informará a humanidade inteira ao mesmo tempo? Certamente não. Na época de Noé, Deus informou a humanidade inteira, dizendo que o dilúvio iria acontecer, ou Deus informou somente a Noé e sua família? Somente a Noé e sua família. Quando Noé e sua família começaram a propagar, dizendo que o dilúvio iria acontecer, o povo começaram a zombar e criticar Noé. E veio o dilúvio e todos foram exterminados. Na época da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus avisou todas as pessoas ao mesmo tempo que iria destruir Sodoma e Gomorra, ou avisou somente a Ló e sua família? Deus avisou somente a Ló e sua família. Na época do nascimento de Jesus, Deus avisou toda a humanidade ao mesmo tempo, dizendo que o Messias haveria de nascer, ou avisou somente a poucas pessoas? Somente a poucas pessoas, José e Maria, aos 3 reis magos, aos pastores do campo, a Ana profetisa. A responsabilidade destas pessoas que receberam a notícia a respeito do nascimento de Jesus deveria fazer o uso da responsabilidade humana e propagar a toda a humanidade, dizendo que Jesus era o Messias. Foi por esta razão que Jesus ele disse que em seu retorno ele viria como ladrão. Porque Deus não vai informar toda a humanidade ao mesmo tempo, dizendo que o ano de 1917, quando ocorreu os 3 segredos de Fátima, é a data em que o Senhor do segundo advento deverá nascer. Portanto, da mesma forma que ocorreu na época de Noé, da mesma forma que ocorreu na época de Jesus,
Em suas épocas providenciais dos últimos dias, nós acreditamos absolutamente que estamos fazendo o mesmo que eles fizeram em sua época providencial dos últimos dias, propagando aos senhores, através deste vídeo, que a data do ano de 1917 é a data em que o Senhor do segundo advento deverá nascer aqui na terra. Chegamos assim ao final da nossa conferência e convido aos senhores a estarmos juntos, atentos a todos os acontecimentos que anunciam a nova era providencial da salvação de Deus. Esta conferência é apenas um pequeno resumo das conferências de 70 horas. Portanto, eu convido aos senhores a participarem ao vivo de nossas conferências e entrarem em contato conosco através do telefax que aparecerá na tela deste vídeo. Agradeço a sua atenção e desejo a bênção de Deus para você e para toda a sua família. Um muito obrigado.
Brilhe a luz do céu que ilumina este mundo. A idade de pecado e sofrimento está chegando a um fim e a nova idade de paz eterna sob um único Deus está amanhecendo. Cerimônia da coroa da paz dos verdadeiros pais. A cerimônia da bênção para registro no reino de Deus da nação unificada da paz cósmica. Chan-ir-guk. Um evento santo foi realizado, anunciando o reinado de paz e o estabelecimento completo do céu na terra. A bênção para registro na nação unificada da paz cósmica, Chan-ir-guk, para a revolução do verdadeiro coração e para a verdadeira revolução e verdadeira liberdade e a coroação do Rei da Paz. Os líderes e comunidades das nações do mundo participaram, oferecendo suas congratulações no começo da era histórica. Eu gostaria de expressar minha gratidão e respeito ao reverendo e senhora Sun Myung Moon, que dedicaram sua vida inteira para a paz e unificação na Península Coreana e para a realização da paz mundial. Antes da cerimônia principal, o honorável Kim Min-ha, conselheiro do presidente da Coreia, com relação à unificação da Coreia, falou sobre os desafios de criar as bases da paz e como o trabalho do reverendo Sun Myung Moon está confrontando esses desafios. Esta é a apresentação de vídeo que retrata a vida e as realizações do reverendo e senhora Moon. Figuras importantes que fizeram uma contribuição significante ao curso para a paz ou à unificação do norte e sul da Coreia são presenteados com prêmios da paz. Senhoras e senhores, entrar na era depois da vinda do céu é um momento de verdadeira liberação e completa liberdade que é sem precedente na história e nunca será repetido no futuro. E o discurso através do qual o reverendo Moon anuncia a abertura do reinado da paz e a completa determinação do céu e terra é lido. Representantes da nação do leste e oeste nomeiam o reverendo e senhora Moon como os campeões e rei e rainha da paz. Doutor e senhora Moon, vocês são os campeões da paz e nós os convidamos a ocupar a posição de rei e rainha do amor verdadeiro e da paz. Em nome do senhor Yasuhiro Nakasone, ex-primeiro-ministro do Japão, a delegação japonesa e todos os congressistas que enviam suas mensagens congratulatórias, eu, por este ato, nomeio o reverendo e senhora Moon como Rei da Paz, seguindo a cerimônia da Coroa da Paz, realizada no prédio do Senado dos Estados Unidos da América em março deste ano. Os ensinamentos do reverendo Moon podem ser substancializados através de seu movimento para a realização da paz mundial por meio de famílias verdadeiras. Por isso, nós sentimos esperança que algum dia toda a humanidade possa estar unida como uma só, indo além da nacionalidade, religião e raça. Logo após uma bonita canção da paz, os líderes religiosos dão boas-vindas ao reverendo e senhora Moon, que entram, e o saguão se enche de um caloroso aplauso.
Um anúncio do céu é feito pedindo que o céu diretamente oficie os procedimentos, representando os 5 grandes santos, milhões das famílias abençoadas no mundo espiritual e todas as pessoas mundiais. Dr. Reverendo John Juan Quack e líderes representativos oferecem solenemente uma placa especial que nomeia o Reverendo Moon como o Rei da Paz. A cerimônia para honrar o Rei da Paz foi realizada na Coreia após eventos semelhantes em Israel e na América. A pátria de Deus foi estabelecida. Um mundo eterno de paz realizado no céu e terra que une as nações espirituais e físicas, raças, homem e mulher, e mente e corpo através do amor verdadeiro. Agora, esperanças honestas da humanidade para o futuro podem começar a ser concebidas. Você jura que você realizará sua responsabilidade como povo da nação unificada para a paz cósmica no tempo da determinação da paz perpétua e tranquilidade? Esta cerimônia de bênção habilita as pessoas a tornarem-se cidadãos do reino de Deus, limpando-as do pecado original e dando-lhes renascimento através da vida verdadeira, do amor verdadeiro e da linhagem verdadeira. Começando com 3 casais em 1960, a bênção sagrada cresceu em todo o mundo para se tornar um movimento para a salvação de nações e de toda a humanidade. Pessoas do mundo inteiro participaram deste evento por transmissão via internet. Fazem 70 anos desde que o Reverendo Moon foi pela primeira vez chamado por Deus como Salvador, Messias, Senhor da segunda vinda e os verdadeiros pais da humanidade. O Reverendo e Senhora Moon triunfaram sobre todos os obstáculos e foram reconhecidos em ambos os mundos, o espiritual e na terra. Olhando para trás, foi um longo caminho de restauração por indenização. Com uma mão, o Reverendo Moon alcança o céu e na outra ele segura a terra. Dias incontáveis de solidão foram gastos endireitando o eixo sobre o qual a história se move. Palavras de verdade espalham luz sobre os segredos de Deus, sobre o mundo espiritual e a história humana. Centenas de milhões de casais estão se esforçando para estabelecer o ideal da família verdadeira, tanto no céu como na terra. Organizações e instituições para a paz foram estabelecidas nos campos entre os credos. A educação da mídia. As artes e esportes. Ciência e tecnologia. E assistência e desenvolvimento. É mais que comprovado que hoje, após a era da Guerra Fria, o trabalho do Reverendo Moon floresceu em um movimento que promove os verdadeiros ideais familiares em aproximadamente 190 nações, patrocinando os esforços para a paz global. Marchas da paz em Israel e na Palestina. Serviço para a paz. O movimento para a renovação das Nações Unidas. Clubes de caminhada na montanha que criam impulso para a reunificação da Coreia. Combinando as principais organizações de paz que eles estabeleceram e, finalmente, o Conselho Interreligioso Internacional da Paz. Esta iniciativa inspirou esforços em comum para a realização de um mundo de paz genuína que transcende fronteiras nacionais.
Eu alcancei a idade avançada de 85 anos, mas eu continuarei trabalhando mais duramente do que qualquer outro, até o dia no qual a terra transborde com as famílias verdadeiras de Deus. As armas no Oriente Médio façam silêncio e deem lugar a fogos de artifício de paz e alegria e gritos de Mansei, vitória eterna. Celebrando a unificação da minha pátria, ecoem da Coreia pelo Pacífico para serem ouvidos na América. Até mesmo em sua idade avançada, o reverendo Moon expressou a singular resolução de se levantar na linha de frente da providência de Deus para continuar o trabalho para a paz global. O reverendo e senhora Moon trabalharam ao longo de suas vidas para se encontrar e inspirar aqueles nas mais altas posições de liderança para usar seu poder e habilidades de liderança pelo bem maior. Mas eles também sabem tomar tempo para relaxar, falar, cantar e dançar com os outros. O curso deles para a salvação das nações e do mundo provê um modelo de amor verdadeiro. E isto, como um todo, provê uma aldeia global neste novo milênio. Com o reverendo e senhora Moon, vamos criar a pátria de Deus, o reino da paz, onde todos nós possamos viver sob o reinado eterno de paz e tranquilidade no novo céu e nova terra, que começará do poder de fortuna celeste.